Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos continuar o nosso estudo aí do porquê nós precisamos estudar as seitas e heresias. Nós já vimos, nos vídeos anteriores a importância de nós estudarmos as seitas e nós vamos continuar. E o segundo motivo do porquê nós precisamos estudar as seitas e heresias é que quando nós estudamos as seitas e as heresias, nós estamos promovendo o discernimento. O que seria discernir? Traduzindo em palavras simples. Imagine um móvel de madeira. Você aparentemente olha e não possui nenhuma falha, não possui nenhuma emenda, não possui nenhum buraquinho, nem nada. Mas e se você procurar com mais cuidado, você vai ver que nos pontos de junção, nos pontos onde foi prego, onde foi parafuso, eventualmente no meio de alguma tábua tem uma emenda, mas foi tão bem disfarçada porque o hábil marceneiro muitas vezes utiliza a cera no seu trabalho para dar um melhor aspecto, no móvel ali que ele está construindo. Quando a Bíblia está falando de discernir, está falando de exatamente isso, descobrir ali onde estão as emendas, onde estão os parafusos, onde estão os pregos. Então, ou em outras palavras, nós vamos conseguir identificar onde estão as emendas, vamos conseguir identificar onde estão os parafusos, vamos conseguir identificar onde estão os pregos. E trazendo esta para aplicação do ponto de vista bíblico, nós vamos conseguir identificar onde está o engano. Vamos dar uma olhadinha então no texto que está registrado em 1 João, no capítulo de número 4 e versículo de número 4. Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora, ou pelo mundo fora. Como que nós vamos saber se o que um determinado líder, o que um determinado ensinador, o que uma determinada denominação, o que um determinado movimento religioso, o que um determinado, ali inclusive no outro vídeo nós falamos sobre a unção, como que nós vamos saber se aquilo ali realmente procede de Deus ou não? Somente estudando sobre as seitas, sobre as heresias, somente estudando a semelhança desse curso aqui que nós estamos apresentando para você, somente analisando os detalhes, os pontos de atenção, somente assim nós vamos ter a habilidade para conseguir discernir o erro do acerto, o certo do errado. Somente assim nós vamos conseguir discernir o bom do mal e o bem do mal. Então, se nós não estudarmos, se nós não levarmos a sério essa questão de que as seitas são uma realidade dos nossos dias, que muitas pessoas têm saído por aí dizendo-se que são enviadas por Deus, que possuem a palavra de Deus, que têm uma nova revelação, mas que na verdade estão unicamente com o grande objetivo de fazer as pessoas errarem o caminho para os céus. Se nós não levarmos isso em conta, nós vamos ter certamente muitos problemas. E em segundo lugar, quando nós estudamos as seitas e as heresias, nós conseguimos autenticar a identidade já alcançada em Cristo. Vamos olhar o texto que está em 1 João, no capítulo 4, os versículos 2, 4 e 6. Nisto reconheceis o Espírito de Cristo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O versículo de número 6.
nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Olhe bem esta passagem aqui. E esse é um dos graves erros que boa parte das seitas comete. Eles minimizam a pessoa de Jesus. Boa parte das seitas dizem que Jesus não é o Todo-Poderoso como nós imaginávamos. Muitas seitas dizem, inclusive, que Jesus é somente um grande mestre a ser seguido. Muitas pessoas dizem, algumas seitas dizem que Jesus foi, inclusive, crucificado acidentalmente. Que ele veio para estabelecer um reino terreno, mas que acidentalmente acabou sendo crucificado. E por aí vai. Então nós precisamos ter muito cuidado. Uma das marcas das seitas é menosprezar o sacrifício de Jesus. É menosprezar, melhor dizendo, a vida e obra de Jesus Cristo. Então, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E aí nós vemos, por exemplo, alguns movimentos religiosos que dizem que Jesus Cristo não tinha um corpo físico. Alguns movimentos religiosos que dizem que o corpo de Jesus Cristo foi roubado. Então nós precisamos ter muito cuidado. Qualquer igreja, qualquer movimento religioso que não defenda, que não declare que Jesus Cristo esteve aqui na terra, aqui como o texto está dizendo, que ele veio em carne, pode ter certeza, este é um movimento herético. Esse é um movimento que está apresentando heresias. Esse é um movimento sectário que visa tão somente conduzir as pessoas ao inferno. E um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é o versículo de número 3, que todo aquele que não confessa a Jesus. Nós vemos aí muitos outros movimentos aí que o profeta, o líder, né, o fundador tem mais autoridade, né, as suas palavras têm mais autoridade do que as palavras que o próprio Jesus falou. Então, outro ponto aí que nós precisamos ter muito cuidado, então, em relação a autenticar a identidade já alcançada em Cristo. Se qualquer religião, qualquer denominação que não leva em importância a pessoa e obra de Jesus Cristo, pode ter certeza, esse é um movimento que está fora do padrão bíblico para uma igreja cristã. E por último, ao estudar as seitas e heresias, nós argumentamos e confrontamos as seitas com convicção. Vamos olhar o texto que está registrado em 1 Pedro, capítulo de número 3 e versículo 15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Imagine nós usarmos como forma de nos defendermos das seitas aquela velha história de orar, ou fechar a casa e para tentar parecer que não tem ninguém em casa, ou soltar os cachorros. Nós precisamos saber defender a nossa fé. Nós precisamos pelo menos conhecer os fundamentos, precisamos conhecer um mínimo de teologia, um mínimo de Bíblia, para que nós possamos defender a nossa fé. Ver aí movimentos que dizem que a Bíblia foi adulterada, que o nome, que determinadas expressões foram incluídas somente recentemente na Bíblia, que os personagens bíblicos nunca existiram,
que as passagens bíblicas são invencionice dos cristãos da Idade Média. Nós precisamos saber defender a nossa fé e precisamos saber defender com argumentos. Querer gritar, querer falar mais alto, querer ganhar no grito, como aí se diz, não é a melhor forma de defendermos a nossa fé. Nós precisamos, e é por isso que nós estamos fazendo este curso aqui, para despertar você, para que você crie desejo para aprender mais sobre a palavra de Deus, para aprender mais sobre o perigo das seitas, para aprender mais sobre as falsas doutrinas, os falsos ensinos que esses movimentos tão perigosos e que estão crescendo tanto nos nossos dias estão apresentando. Então, ao estudar as seitas, nós vamos promover o discernimento e nós precisamos ter sensibilidade, precisamos ter a habilidade para conseguir discernir o erro, o errado, daquilo que é certo. Por exemplo, uma garrafa d'água como essa que eu estou usando aqui, se ela tiver, pode ser 1 litro de água, se ela tiver uma gota de cianureto, ela já é uma água imprópria para beber. Da mesma forma, a nossa palavra, a nossa doutrina, o apóstolo Paulo falava muito sobre a sã doutrina. A sã doutrina é uma doutrina pura, é uma doutrina que edifica, que traz vida. A doutrina, os ensinos das seitas não são sã doutrina, muito pelo contrário, são ensinos contaminados, são ensinos virulentos, são ensinos mortais, tremendamente contagiosos, e nós precisamos ter muito cuidado, precisamos saber discernir, precisamos saber identificar, até mesmo para ajudar a proteger o rebanho do Senhor Jesus Cristo.